Bíblias comigo, no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos fazer a leitura deste texto. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 9 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, e não o creram. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, nós comentamos em algumas terça-feiras passadas sobre o tema mansidão. Encerramos na terça-feira passada, poderíamos até continuar, mas o propósito não era estender por muitas terça-feiras a ministração sobre o tema, tendo em vista que já tinha em mente um propósito, acredito, sobre a direção do Espírito Santo, iniciar um estudo falando sobre o dom de línguas. E hoje nós vamos iniciar um estudo falando sobre este tema. Mas eu estava meditando na palavra do Senhor, ia assim ser mais objetivo, entrar diretamente no tema, mas eu entendi que seria necessário abordar, antes de iniciar o tema específico, ser mais direto, especificamente no tema, colocar para a igreja, inicialmente, alguma coisa sobre o batismo no Espírito Santo. Justamente porque a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Entendeu? Então, é uma palavra inicialmente
sucinta, porque o assunto específico não é o batismo no Espírito Santo, mas entendi que seria, assim, mais viável abordar o tema partindo do princípio do batismo no Espírito Santo. Quando eu li este texto das Sagradas Escrituras, aqui Jesus, após a sua ressurreição, o texto nos diz que ele ressuscita dentre os mortos, ele levanta da sepultura, segundo o texto que nós acabamos de ler. E quando Jesus, ele ressuscita, ele manda falar aos seus discípulos. E quando ele anuncia aos seus discípulos que eles deveriam ir para a Galileia, que lá eles o encontrariam, ele então começa agora a manifestar, porque a palavra diz manifestar, porque a presença dele começou a aparecer, viu? De uma forma, digamos, sobrenatural. Jesus não estava mais naquele corpo que ele tinha antes de passar pela cruz, um corpo limitado ao espaço físico e ao tempo. Ele morreu, passou pela sepultura, ele ressuscitou, e ao ressuscitar, a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição corpórea, não foi uma ressurreição em espírito. Ele ressuscitou fisicamente. Por isso, geralmente, quando se lê, a expressão diz que ele se manifestou, como quando os discípulos estavam reunidos, com medo dos judeus, porta e janelas trancado, Jesus apareceu ali sem abrir porta, sem abrir janela, porque o seu corpo agora já não é mais aquele corpo que estava sujeito ao espaço físico e ao tempo. Então Jesus manifestou, apareceu repetidamente no meio deles, como apareceu lá no caminho de Emaús, quando os discípulos estavam caminhando. Ele não esquece de Maria. Algumas pessoas falam de Maria, que era uma prostituta. A Bíblia, em texto algum, apresenta Maria como sendo prostituta. Ela era possessa, tinha 7 demônios, viu? Mas em texto algum, a Bíblia apresenta Maria como sendo uma prostituta. Tem outros, diz uma mulher pecadora, que não aparece o nome dela, pecadora, e não endemoniada, possessa. Aqui Jesus aparece a esta mulher, porque Jesus, eu entendo e penso, o amor e o cuidado que Jesus manifestou por esta mulher. Era uma mulher que sofria, ela era uma mulher que fora liberta de uma possessão maligna, terrível, e a Bíblia diz, faz questão de dizer no primeiro versículo da leitura, que ela tinha 7 demônios com ela. E quando o texto vai fazendo a narração, o escritor vai fazendo a narração, eu quero chegar ao ponto que eu preciso, ponto-chave deste texto, para chamar a vossa atenção. Jesus agora, ele está comissionando os seus discípulos. E nesta comissão que Jesus dá a eles, transfere a eles, através da sua palavra, poder, autoridade. Qual o propósito do poder da autoridade? Eles teriam que, em primeiro lugar, sair pregando o Evangelho. Ide
por todo o mundo e pregai o evangelho. A autoridade, o poder que Jesus transferiu a eles seria para anunciar com ousadia, com convicção, com certeza a mensagem do evangelho. Não anunciar com dúvida, não era para anunciar com aquela frieza, aquela mensagem que realmente não o convencia ninguém, mas com poder, com autoridade do Espírito Santo. Esta mensagem agora seria uma mensagem com poder, com autoridade, e iria convencer aqueles que a ouvissem. E agora Jesus, ele fala do resultado daqueles que iriam ouvir. Eles deveriam crer e ser batizado. Crer, ser batizado, naturalmente agregaria ao corpo da igreja, que a igreja ia começar a tomar forma visível, porque ela só existia até então no propósito de Deus. Existia no propósito, mas daqui para frente ela começa então a tomar forma visível, que as pessoas iriam crer, agregar e formar-se o corpo da igreja. Então Jesus fala para eles que um dos resultados seria: as pessoas iriam crer neste evangelho, acreditar no evangelho, arrepender dos seus pecados, iriam se batizar. Com esta autoridade que Jesus iria conferir, como conferiu aos discípulos, algumas coisas iriam acontecer. E o propósito destas coisas que iria acontecer seria a ação, preste atenção, a ação do poder sobrenatural. A ação do poder sobrenatural seria como um sinal, ou seria mais de um. Os sinais seguiriam, acompanhariam aqueles que haviam de crer no seu nome. O que um sinal faz? Um sinal desperta a consciência de uma pessoa. O sinal desperta o desejo de uma pessoa conhecer algo. Então eles iriam começar a pregar, e sobre a presença do Espírito Santo na vida deles, sobre a autoridade e a graça que Jesus conferiu a eles, então os sinais iriam começar a ocorrer na vida deles, e manifestando através da mensagem deles, e muitos iriam crer através dos sinais. A igreja hoje, ela precisa voltar para esta realidade bíblica. Os crentes, de modo geral, precisam crer e acreditar nesta palavra. Precisam buscar a manifestação do poder sobrenatural, para que os sinais aconteçam, a consciência das pessoas sejam despertada e haja interesse pelo evangelho que ela prega, que a igreja, que os membros pregam, que os servos do Senhor pregam. Então Jesus disse que, versículo 17, estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais iriam seguir quem? Quem crê. Não é para A, B, C, para denominação tal, para aquela tal. Estes sinais seguirão aos que crerem. Aí veja bem, Jesus fala do primeiro sinal aqui, que é o ponto-chave. Fala da expulsar demônios, curar os doentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Ninguém bebe veneno para experimentar Deus. Deus vai deixar você morrer, hein?
Não tenta a Deus, não, porque... Agora, se alguém te obrigar por causa do nome dele, você pode ter certeza que não vai acontecer nada. Para a glória dele. Então, vejam que aqui está falando desses sinais. E o sinal que eu quero destacar nesse texto é: falarão. O que está escrito? Falarão novas. Falarão novas línguas. Aí veja bem, falar um idioma qualquer não é sinal. Preste atenção. Vou começar aqui. Falar um idioma qualquer não é sinal. Aqui falarão novas línguas. Está incluso dentro dos sinais. Aí veja bem, quando eu observo aqui falar em novas línguas ou em outras línguas, ou como queira, línguas estranhas, só fala novas línguas quem é batizado no Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo, a certeza e o sinal que um crente foi batizado no Espírito Santo é ele falar em outras línguas, ou falar em língua estranha. Eu vou te explicar aqui. Você põe uma panela de água ao fogo para ferver. Essa água não ferve enquanto ela não chega a 100 graus. Ela só começa a borbulhar e ela começa a ferver quando a temperatura chega aos 100 graus. Quando chega aos 100 graus, aí ela começa a borbulhar. Você sabe que ela está pelando, força de expressão, né? Linguagem lá, roçariana. Sabe que ela está arrancando couro, né? Então veja bem, um crente, ele pode sentir o mover do Espírito, ele pode ser aquecido pela presença do Espírito Santo. E este aquecimento pode chegar até 90 graus. Mas ele ainda não ferveu. Às vezes ele sente aquele calor, ele sente a quentura do Espírito Santo, ele é quebrantado, ele chora, ele sente o mover do Espírito Santo na sua vida, ele está ali sentindo, vibrando com o poder de Deus, mas não falou língua estranha, porque a panela quase ferveu, mas não ferveu ainda. Entenderam? Eu estou usando um termo para você entender a ideia que eu quero transmitir para vocês. Quando a panela ferve, a água pula, é o momento que o crente, ele é completamente dominado, a sua faculdade, ela é tomada pelo Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo o capacita em falar novas línguas ou em línguas estranhas, como queira. Aí veja bem, a evidência do batismo no Espírito Santo é falar outras línguas. Jesus, ele fala aqui que os discípulos e a igreja que ia tomar forma visível, ela chamaria a atenção
de quem estava ao seu redor, por meio destes sinais, e um deles seria falar novas línguas. Eu me lembro que quando ainda era bem jovem, adolescente, eu comecei a conhecer a Assembleia de Deus, que nós éramos numa igreja tradicional. Toda a minha família, meu pai era obreiro da igreja metodista. Mas eu comecei a conhecer, comecei a manter contato com o pessoal que era vizinho da Assembleia de Deus. O irmão Dionísio foi um obreiro aqui de Nova Brasília. Tem os filhos dele que ainda reúne e congrega a família. O Clay, que é o pai da Vânia, tinha para 18 anos nessa época. E começou os primeiros contatos com a Assembleia de Deus. E lá, a igreja era uma igreja fervorosa. Culto de oração. A manifestação do poder de Deus era tão grande. Nessa época não era o rei, era o irmão Dionísio, que era o dirigente na igreja. E vizinhos, eu não cheguei a presenciar, tive essa experiência, já aqui em Vitória, dirigindo uma congregação, uma igreja em Castelo Branco, há uns 25 anos atrás. Mais de 25 anos. Eu tive essa experiência. Mas lá, no culto de oração, os vizinhos jogavam pedra na igreja, jogavam pedra na porta, tinha que orar de porta e janela fechada, porque era perigoso, os irmãos estão orando e receberam uma pedrada. Mas a curiosidade, por causa do barulhão, dos crentes dando glória a Deus, chorando, porque o crente naquela época chorava no culto. Hoje secou as lágrimas. Está na época de seca espiritual. Os crentes não choram mais. Mas os crentes choravam no culto, sentindo a presença de Deus. Falavam em línguas, cantavam em outras línguas, hinos e cânticos espirituais. E um certo dia o poder de Deus manifestou de uma forma tão grande na igreja, que os vizinhos saiu todo mundo de casa e foi ver o que era barulhão aquele. Não tinha som na igreja como tem aqui. Era o poder de Deus, a graça de Deus. Parece que a igreja estava tremendo. E o moço chegou e olhou debaixo da porta. O que está acontecendo ali? E quando ele olhou, ele via fogo queimando nos bancos da igreja. E ele saiu gritando: está pegando fogo a igreja, está pegando fogo, está pegando fogo. E juntou aquela multidão na porta da igreja. Terminou o culto, todo mundo saiu alegre, sorridente, dando paz do Senhor, feliz. Todo mundo falou assim: o que é isto? É um sinal. Jesus fez uma promessa aos crentes. Leia comigo, versículo 17. Marcos 16 e 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Você fala nova língua, irmão? Você fala em língua estranha, irmão? Ou você não crê mais, não acredita mais? O Espírito Santo está tão longe que ele não faz esta panela ferver mais com a sua presença, com a sua graça. Muitos crentes que foram batizados no Espírito Santo já não falam mais, não são renovados mais. Por que isso, irmão? Porque a devoção está tão fria. O servir a Deus tornou-se uma rotina, uma formalidade,
que o poder e a graça de Deus não faz mais diferença na vida de muitos crentes. Mas o Espírito Santo ainda continua o mesmo. Ele ainda continua batizando os crentes no Espírito Santo. Ele continua revestindo os crentes de poder. Ele continua enchendo de autoridade. Não é para se exibir. Não é para se exibir. Não é para se autopromover. Não, é para testemunhar do Evangelho, para testemunhar da graça, para pregar com ousadia, para ter coragem de expulsar demônios, para ter convicção que você vai pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os sinais, o poder sobrenatural iria acompanhar a igreja. O que eu fico olhando hoje, crentes pentecostais, porque eu estou falando de crentes pentecostais, eu não estou falando de tradicionais que não crêem na manifestação do poder de Deus. Crentes pentecostais hoje, os sinais não acompanham eles que correm atrás dos sinais. Eles buscam sinais aqui, buscam ali, buscam lá. Está escrito na Bíblia que se você crê em Jesus, se você crê nestas promessas, estes sinais te seguirão. Esses sinais ainda estão em evidência. Eles glorificam o nome do Senhor. Eles despertam a consciência dos outros para crer no poder de Deus. Você precisa crer nesses sinais. Você precisa acreditar nesses sinais. Esses sinais precisam te acompanhar. Eles precisam estar em evidência na sua vida. E um deles é você falar em novas línguas. Meus amados, então nós estamos falando aqui que as línguas estranhas, como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, deixam de ser um assunto controvertido de ser estudado à luz da Bíblia, da história da igreja e da experiência pentecostal. Porque nós temos 3 pontos aqui. Primeiro, à luz do estudo das Escrituras Sagradas, está aqui. E quando nós estudamos, nós entendemos que as línguas estranhas não foi só para os dias dos apóstolos, é para hoje, é para agora, é para esses dias. Ela não ficou presa lá no passado. Este é o primeiro fator, está escrito na Bíblia. Segundo, a história da igreja aponta que os crentes pós a era apostólica, eles receberam o batismo no Espírito Santo e falaram em outras línguas. E a maior evidência é que você, como crente em comunhão com Cristo, que passou pela experiência do batismo no Espírito Santo, você fala em outras línguas. Você é batizado no Espírito Santo. Você sabe que isso é real na sua vida. Você tem esta experiência com Deus. Quantos aqui têm esta experiência com Deus? Se você ainda não recebeu, não se desespere. Jesus pode te batizar neste culto. Jesus pode usar a sua faculdade mental, aquecer o seu coração, tomar a sua faculdade mental, dominar o seu ser e você falar em outras línguas segundo o Espírito Santo lhe conceder. Eu quero te destacar que, além do poder, da autoridade que Jesus dá,
Um crente precisa, irmão, orar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu fui insistente com Jesus até ele me batizar com o Espírito Santo. E a gente, quando está imaturo ainda na fé, está menino, viu? A gente marca dia para Jesus batizar. A gente fica com raiva de Jesus, porque Jesus batiza um do lado e não batiza a gente, viu? Um dia eu fiquei de mal com Jesus, força da expressão. Eu consagrei até 3 horas da tarde, fez um jejum, está entendendo? Falei, hoje Jesus vai me batizar, viu? Fui para a igreja e dei glória a Deus, molhei o peito da camisa, tanto chorar, dá glória a Deus. Jesus batizou um do meu lado, novo convertido, e me deixou para trás. Falei assim, Jesus, eu estou com raiva do Senhor. Mas ele batiza quem ele quer, a hora que ele quer. Você não precisa ficar zangado, porque foi falta de maturidade, de experiência da minha parte. Quando chegou o dia, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Mudou a minha vida. Porque crente que recebe o batismo no Espírito Santo, ele recebe uma mudança radical na sua vida. Enquanto ele mantém a comunhão viva com Jesus, através da oração e de uma busca, ele é uma pessoa forte na fé. Ele tem uma experiência mais real com a presença de Deus, com a presença de Jesus. Jesus torna-se mais real na sua vida. Ele tem uma comunhão mais íntima e pessoal. Ele torna-se uma pessoa mais confiante em Jesus, através do batismo no Espírito Santo. Ele precisa ser batizado, ser cheio do Espírito Santo e continuar cheio do Espírito Santo. Não pode esvaziar. Precisa conservar cheio, buscando a presença de Deus, fervoroso, zeloso na vida espiritual, na fé, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Ele te dá uma experiência com Deus. Mas se a pessoa não vigiar, também desvia, porque não é garantia de salvação. Ele te reveste de poder, te dá autoridade para que, através dele, esses sinais te acompanhem. Eu quero que os irmãos observem uma coisa, que como nós esfriamos, preste atenção que eu vou te falar aqui. Nós, os crentes, paulatinamente, nós vamos esfriando. Eu vou te explicar uma coisa aqui, com todo respeito à nossa denominação. E aos irmãos, de modo em geral. Mas preste atenção a uma coisa. Aqui está escrito que estes sinais seguirão aos que crerem. Não é verdade? Expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos, curarão, falarão novas línguas. Está escrito aqui ou não está? Quantos creem que isso é para o dia de hoje? Que não ficou só lá para o passado. Levanta a sua mão. Se você não crê, não tem problema. Eu estou aqui para te ensinar. Eu estou te ensinando hoje. Isso é para os dias de hoje. Agora preste atenção. Hoje, a igreja, a primeira igreja pentecostal foi a congregacional que começou no Brasil. Depois da congregacional veio a Assembleia de Deus, que cresceu. E sabe por que a igreja Assembleia de Deus cresceu? Porque os crentes, membros novos convertidos, quando lia isso aqui, acreditava nisso aqui. Orava para receber isso aqui. Acreditava. E Jesus enchia eles do Espírito Santo. Revestia eles do poder. E ele saía pregando para todo mundo. Pondo a mão, curando enfermos, expulsando demônio. E as pessoas viam os sinais e acreditavam em Jesus. A igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. As outras igrejas que não creram nisso aqui, está escrito na Bíblia, mas é para quem crê. Você pode estar com a Bíblia na mão, se você não acreditar. O que está acontecendo hoje? A igreja cresceu. Entre parênteses aqui,
Hoje a nossa igreja, para ser obreiro, tem que ser doutor. Tem que ter formação. Tem que saber falar. Senão não pode ser obreiro. Mas também são frios. Não expulsa demônio. Não põe as mãos sobre os enfermos e cura mais enfermos. São obreiros frios no púlpito da igreja. Parece bananeira verde. Não fala em línguas estranhas. São vazios do poder do Espírito Santo. O endemoniado entra na igreja e vai oprimido, possesso, porque o poder de Deus já não manifesta, porque não tem mais em quem manifestar. Aquela igreja que era cheia, aquela igreja cheia de poder, cheia da graça, cheia da autoridade, que os sinais seguiam ela, os sinais já não seguem mais, porque os crentes se acomodaram, se acovardaram, se esfriaram na fé e não crê mais que os sinais seguem eles. Aí preste atenção. Aquelas igrejas que eram tradicionais, que não acreditavam no poder de Deus, descobriram na Bíblia que isto é verdade, que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência para hoje, e eles provaram, eles estão orando, estão buscando, os sinais estão manifestando na vida deles. Aqueles que eram gelados estão pegando fogo, e aqueles que pegavam fogo hoje estão gelados, estão frios. Estou falando verdade para a igreja. Você vê igrejas renovadas, crentes que não acreditavam no batismo no Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo, estão profetizando, estão revelando, têm coragem de expulsar demônios, têm coragem de pôr as mãos sobre os doentes, curar, estão falando em novas línguas, e os crentes pentecostais hoje estão esfriando. Tem igreja pentecostal, se você entrar nela, e se você dar um glória a Deus lá atrás, todo mundo olha assustado, porque não tem mais crente que dá glória a Deus, não tem crente que adora a Deus, não tem crente mais que profetiza, não tem crente que revela mais, porque parece que entraram dentro de uma geladeira. Mas nesta noite Jesus vai fazer a sua panela ferver novamente. Quantos querem uma vida cheia do Espírito Santo? Levante a sua mão e diga para Deus: Deus, renova-me com teu poder, renova-me com a tua unção, renova-me com a tua graça. Eu ainda quero ser renovado, eu ainda quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero esta experiência de novo na minha vida. Se você foi um crente batizado, que falou em língua, não fala mais, busque a renovação, deixa o Espírito Santo te encher. Se o Senhor te preparou como um vaso, você foi usado com profecia, com revelação, com visão, e já parou, cessou os dons na sua vida. Esta noite é noite de Deus te renovar, é noite de Deus te preparar como um instrumento, como um vaso nas suas mãos. Você precisa ser renovado, você precisa de um despertamento, você precisa ser avivado. Deus precisa despertar os dons do Espírito Santo na sua vida. Esta noite o Espírito de Deus, Ele quer renovar a sua comunhão com os céus. Tenha esta experiência, adquire-a com Deus, é para você, é para todos. Não se acomoda.
Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Aí eu posso fazer uma pergunta. O que a Bíblia nos fala sobre a questão das línguas em nossos dias? O que a Bíblia fala sobre a questão das línguas em nossos dias? Eu me lembro, eu conheci uma jovem, hoje ela é uma senhora casada. Esse irmão hoje é um pastor, um obreiro. E quando ainda solteira, ela estava namorando com um pastor de uma certa denominação. Eu quero dizer para os irmãos, com isso, com essa experiência dessa moça, é que tem muitas coisas na Bíblia que é preciso crer. Eu vou usar uma expressão. É preciso você reivindicar para você receber e usufruir daquilo. Pode estar nas páginas da Bíblia, mas se você não crer, se você não buscar, não vai evidenciar na sua vida. A mesma coisa, você está morrendo de sede, com um copo de água aqui. Eu estou desidratado de tanta sede. Copo de água daqui. Mas se eu não fazer isso, levar a mão e beber, o copo não vai vir aqui. Ele vai ficar toda a vida ali. As promessas de Deus estão aqui na Bíblia. Se você não ler, se você não acreditar, se você não buscar, se você não entender que isso diz a seu respeito, elas vão ficar aqui toda a vida na Bíblia, mas elas não irão evidenciar na sua vida. E este moço era um pastor de uma denominação, por respeito e ética, não vou dizer irmã. E ele começou a convencê-la, porque era uma mulher cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo. E um dia ele deu um livro a ela. E neste livro tinha blasfêmia contra o Espírito Santo. Que a manifestação das línguas era satânica, diabólica. Aí eu te pergunto, como o diabo pode operar na vida de um cristão, levando ele a adorar a Deus, levando ele a render graça, glorificar a Deus? Jamais o diabo vai fazer isso. As pessoas são tão cegas com a revelação das Sagradas Escrituras, que eles não entendem que o diabo só atrapalha o reino de Deus. Ele jamais vai contribuir com o reino de Deus. Porque um crente cheio do Espírito Santo, eu já disse que os sinais acompanham ele. Ele adora a Deus, ele ganha alma, ele expulsa o demônio, ele desfaz a obra do diabo, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus. Se fosse coisa maligna, o diabo ia contribuir com o crescimento do reino de Deus. Ia edificar a sua vida. Você ia tornar um crente mais consagrado, mais santo, mais abençoado, mais fervoroso. E ela me deu aquele livro e disse: pastor, olha aqui. Eu disse: minha filha, Deus está dizendo assim para você: cai fora rápido. Não demora não. Eu quero que você entenda que quando a palavra de Deus diz aí, Atos 2 e 4, está escrito, aí está na tela,
preste atenção na leitura, e diz assim: e todos. Eu quero que você entenda, no contexto histórico da época, neste dia do Pentecoste, já havia um grupo de quase 500 crentes. A história bíblica aponta isso. Se você ler os comentários de Paulo, ele vai começar a dizer que Jesus apareceu para Cefas, depois para um grupo de irmãos, e depois para os apóstolos, e depois para quase 500 irmãos. Mas dos 500, só 120 foi para o culto de oração. Só 120 crentes foram. Os que estavam ali naquele dia, a Bíblia diz assim: e todos, quem estava ali? Todos foram, o quê? Diga comigo, foram. Não. Parece que você está falando para dentro. Foi cheio. Foi cheio. Cheio. Diga comigo, e todos foram cheios. Fala com força, com vontade, crente vivo. E todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo. Aí preste atenção. O que é que aconteceu com eles após eles serem cheios do Espírito Santo? Preste atenção o que a Bíblia diz. Começaram, porque não falava antes. Começaram a falar. Agora diz assim: em outras línguas. Aí eu quero que você faça uma análise comigo. Por que eles falaram em outras línguas? Porque eles falaram em outras línguas. Porque eles foram cheios. Para falar, é preciso ser cheio. Se não for cheio, não fala. É o raciocínio lógico do texto. Entenda o que eu estou explicando. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Não se fala se não for cheio do Espírito Santo. Para falar, é preciso ser cheio. Cheio no sentido de transbordar. Talvez está cheio, mas não transbordou ainda. Talvez você já está cheio, mas não começou a transbordar. Aí você ainda não falou em outras línguas. Que a evidência é falar em outras línguas. Aí lembra do exemplo que eu dei. A panela pode chegar a 90 graus. Ela não borbulha, ela não ferve. Porque ela só vai ferver aos 100 graus. Você pode receber a presença do Espírito Santo, ser abençoado, fervoroso, chorar, se alegrar. É o que acontece com muitos crentes. Mas ainda não chegou aos 100 graus. O dia que chegar aos 100 graus, você vai falar em outras línguas. Mas preste atenção, que eu quero que você entenda. Se a sua temperatura está em 90, irmão, para chegar a 100, está voltando um pouquinho. Não para de orar, não. Não desanima, não. Não deixa o inimigo colocar tropeço na sua comunhão com Deus. Continue orando, buscando,
fervorosamente. Vai chegar a hora que mesmo dormindo, você vai sonhar falando em língua estranha e vai acordar mesmo falando na realidade. Certo irmão, um dia, já era um senhor com 60 anos, e ele estava orando para Jesus batizá-lo com o Espírito Santo. E ele, um dia, você já viu alguém, fala descascar o feijão, peneira, ou debulhar o feijão, que tem as vagens do feijão, colhe o feijão, né? Geralmente coloca lá para secar, e depois dá uma surra nele e sai. Mas ele estava com uma cesta, uma peneira cheia de feijão. E estava com aquela peneira no colo. E estava ali debulhando o feijão. E ele começou a lembrar do culto, dos louvores. E ele começou a cantar. E começou a esquentar o coração dele. As lágrimas começaram a descer. Ele descascando o feijão, chorando. E começou a dar glória a Deus. E foi dando glória a Deus. E daqui a pouco ele começou a sacudir. E daqui a pouco ele começa a falar em língua estranha. E ele começa a sapatear com a peneira de feijão. E vai feijão para todo lado, glória a Deus, em língua estranha. E ele começou a marchar naquele terreno, Deus, dando glória a Deus. Ele foi batizado, debulhando feijão. Não tem hora nem dia para Jesus batizar com o Espírito Santo. Ele te enche aqui, e quando você chegar em casa, você pode ser batizado com o Espírito Santo em casa. Ele te enche aqui, você pode ser batizado no ônibus, quando você estiver indo para o trabalho. Não é assim? Alguém vai dizer que você está doido, porque não tem gente que não entende disso. Mas não tem lugar nem hora. É só você crer e buscar o batismo no Espírito Santo. Você vai receber uma alegria que você nunca imaginou na sua vida. Você vai receber um gozo do céu na sua alma, enchendo a sua alma, que você jamais vai esquecer o que é batismo no Espírito Santo. Você vai receber uma presença tão poderosa na sua vida, que você jamais vai experimentar coisa tão maravilhosa na sua vida, como a presença e o poder do Espírito Santo na sua vida. Ela diz que vale a pena você orar e buscar. Os crentes naquele dia, eles foram cheios do Espírito Santo. E como prova que eles foram cheios, batizados no Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Agora eu quero que você preste atenção, porque a gente tem que ler e fazer uma análise daquilo que a gente está lendo. Se ler apenas passando por cima, não se entende. Eu quero que você entenda o seguinte: para você falar inglês, você não precisa do poder do Espírito Santo, você precisa estudar. Para você falar, coreano, japonês, outro idioma, você precisa ir para o curso, você precisa estudar, treinar para falar outro idioma. Não é isso? Quantos concordam comigo? Levante a sua mão. Você tem que estudar. Agora, para você falar em outras línguas, ou língua estranha, o que você precisa? Ser cheio do Espírito Santo. Aí eu quero que você analise comigo aqui. Primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo. Segundo, eles passaram a falar. Aí a Bíblia diz assim: conforme. Não está escrito aí na Bíblia? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí eles não falavam pela sua faculdade,
pelo seu intelecto. Eles falavam a natureza da língua que eles falavam era espiritual e não intelectual. Para você falar francês, você precisa treinar o seu intelecto. Para você falar japonês, você tem que treinar seu intelecto, alimentar ele, para ir memorizando e você falando. Agora, não se treina o intelecto falar língua estranha. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a língua estranha, ela é de natureza espiritual. Não é humana, não é intelectual. Ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que concedia que eles falassem. Vejam bem, aqui nós entendemos que a Bíblia, ela é muito clara e trata-se com precisão que os cristãos do primeiro século, eles, ao serem batizados no Espírito Santo, eles falavam em línguas estranhas. A Bíblia não deixa margem de dúvida, incerteza. Aqui cai por terra todo argumento ao contrário, a própria Bíblia joga ele por terra. Entenderam? Aí vejam bem, que para falar é preciso que seja cheio do Espírito Santo. Falar em línguas não é uma questão idiomática. Para algumas pessoas que não creem, não vê esses sinais acompanhando, porque a pessoa precisa entender que Jesus disse, preste atenção, estes sinais vos faz o quê? Seguirão. Jesus estava errado quando ele disse que esses sinais seguirão e acompanhar a igreja. Jesus errou. Então a evidência de falar em língua é para hoje, é para agora. Não ficou preso ao passado, porque como um sinal segue a igreja, segue. Aquelas pessoas são, para alguns grupos, eles afirmam serem as línguas estranhas da atualidade meras imitações, ou até, como eu já disse aqui, obras satânicas, ou não são fundamentadas nas doutrinas bíblicas. Mas a Bíblia está aí dizendo claramente. Por que as pessoas não conseguem entender? Porque as pessoas, eles buscam satisfazer os seus próprios interesses, mesmo com a leitura e a doutrina bíblica. É aquilo que eu disse. Se isso fossem mera imitação, já havia caído no esquecimento. Se fosse obra maligna, ela não iria promover a glorificação do nome de Jesus. Eu nunca vi um crente falando em língua, cantando em mistério, cheio do Espírito Santo, deixar de glorificar o nome de Deus. Eu nunca vi ele deixar de produzir para o reino de Deus. Pelo contrário, o crente cheio do Espírito Santo, ele coopera com o crescimento da igreja, ele coopera com o crescimento do reino de Deus. A presença de Deus o acompanha,
e Ele realiza no poder e na graça de Deus. Não é assim que opera na sua vida? Você tem essa experiência com Deus? A graça de Deus opera na sua vida? Você coopera com a obra de Deus? Você leva a obra de Deus crescer? Você edifica a obra de Deus pela graça e o poder do Espírito Santo? Com esta ideia, as pessoas tentam limitar a forma de Deus trabalhar na sua obra. Sem temerem a Deus, afoitam-se a dizer que as ocorrências desses fenômenos, na época atual, são simples imitações. Mas a Bíblia diz que isso é real, é para nossos dias. Eu quero que você observe, eu quero compartilhar com você, porque já está chegando a hora de encerrar. Atos, abra sua Bíblia aí comigo, em Atos dos Apóstolos. Eu tenho que ler esse texto, não está aqui no meu estudo. Mas está escrito assim. Me ajuda a achar aí. Hã? 2:39? Deixa eu ver se é o 39. Isso mesmo, você está ligado. Atos 2:39. O Espírito Santo tocou para eu ler aqui. Preste atenção no que está escrito aqui. É aquilo que eu já disse, nós temos que ler a Bíblia e fazer uma análise do que está escrito. Atos 2, capítulo 2 e o versículo 39. Aqui ele está falando da promessa. Essa promessa vem lá de Joel. Joel 2, versículo 18 e 19. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus prometeu, fez essa promessa. Jesus ratificou esta promessa nos seus dias. Confirmou ela, e ela vem se cumprindo. Aí ele diz aqui, em Atos 2:39, Pedro está recordando e ratificando a promessa. Porque a promessa vos diz respeito a vós, os que estavam presentes ali, no momento ali, a vossos filhos, as crianças, os que iriam nascer, vossos filhos, a posteridade deles, os descendentes deles. Precisa ler e entender. Aí diz assim, é a todos que estão longe, até os que estão lá no Brasil. Chegou essa promessa a você? Chegou essa promessa a você? Então levante a sua mão e glorifique a Deus, porque essa promessa, o dia que Deus fez essa promessa, Ele incluiu você. Ele não deixou você fora dela. Aos que estão longe, agora ele diz assim, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, a todos os chamados têm direito de receber essa promessa. Quantos são chamados por Deus? Levante a sua mão e glorifica a Ele, porque Deus te chamou, te incluiu nesta promessa. Você está debaixo desta promessa de ser cheio do Espírito Santo, de falar em outras línguas, de ser revestido do poder, da graça de Deus. É só você crer, só você buscar para receber essa bênção de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vejam bem. O que acontece com uma pessoa? Eu quero que você observe aqui que nós temos
alguns fatos de pessoas que comprovam isso. Mas antes de eu entrar nessa parte aqui, eu já vou começar a te explicar algo aqui, baseado lá que ficou para trás. Um crente, quando ele recebe o batismo no Espírito Santo, pode acontecer dele receber simultaneamente. Isso acontece, mas não acontece com todos. Preste atenção, fique atento para você ouvir isso, porque são ministrações que a gente não ministra com frequência na igreja. Então, um crente, quando ele recebe o batismo no Espírito Santo, poderá receber simultaneamente o batismo no Espírito Santo e a língua como sinal. Aí a pessoa que recebe o batismo no Espírito Santo e a evidência de falar em línguas, se ele não receber o dom, porque existe diferença entre falar em língua como evidência do batismo e o dom de variedade de língua. Existe diferença. Tem pessoas que, ao receber o batismo no Espírito Santo, simultaneamente, ele fala em língua como sinal que ele foi batizado e já recebe o dom de variedade de língua. Mas nem sempre. Tem pessoas que ele é batizado com o Espírito Santo. Existe a evidência do batismo no Espírito Santo na sua vida, mas ele só fala em língua como sinal que ele foi batizado no Espírito Santo. Ele não recebeu o dom de variedade de língua, porque variedade de língua já está classificado na categoria dos dons do Espírito Santo. Tá? Entenderam? Quem entendeu? Diga amém. Então, às vezes você vai ver um crente falando língua estranha, toda vez que ele é renovado, ele sente a presença de Deus do mesmo jeito, do mesmo jeito. E tem crente que, ao receber o batismo no Espírito Santo, isso é importante, e como ele fala em língua daquele modo só, às vezes ele fica cheio de dúvida, e o inimigo aproveita a dúvida para colocar na sua mente. Ele fica cheio de dúvida, de incerteza e insegurança. Ele não desenvolve, ele não se edifica a si próprio. Aquela bênção que veio na vida dele, para levar ele a crescer espiritualmente, para fortalecer a sua convicção espiritual, o inimigo aproveita e ele começa a duvidar: sou batizado ou não sou? Essa língua que eu falo é de Deus ou não é? E ele fica todo confuso, perturbado. E aí, ao invés dele crescer e desenvolver espiritualmente aquele poder que Deus deu a ele, que vai levar ele a crescer espiritualmente, ele fica cheio de dúvida, de incerteza, e ao invés dele crescer e desenvolver na graça, ele acaba se atrofiando na sua vida espiritual. Por causa disso, todo crente precisa de um conselheiro. Ele precisa buscar orientação. Não é com qualquer um. Precisa ser pessoa madura, pessoa que tem maturidade na fé,
pessoa experiente, porque se a pessoa não tiver experiência com Deus e com os dons espirituais, ele não sabe te aconselhar. Ao invés dele te ajudar, tirar as suas dúvidas e promover o seu crescimento, ele vai colocar mais dúvida ainda na sua cabeça. Porque eu fico pensando, irmão, é uma crítica construtiva. Eu fico pensando, crentes pentecostais, que liga para uma rádio aí, para perguntar e tirar dúvida sobre batismo no Espírito Santo, sobre falar em línguas estranhas. Se eles não creem, como é que eles vão tirar a sua dúvida? Se eles não acreditam, eles não têm essa experiência, como eles vão tirar a sua dúvida? Como eles vão destruir? Daí é preciso conhecer as bases doutrinárias bíblicas com relação aos dons, sobre as manifestações dos dons, sobre a operação do Espírito Santo. Aí é preciso ter sabedoria. Com quem você vai se aconselhar? Com quem que você vai buscar orientação? Quem vai te ajudar? É preciso ter maturidade, conhecimento bíblico. É preciso você saber com quem você vai buscar para resolver os problemas que às vezes traz dúvida na sua vida. Eu quero que você entenda, eu vou parar aqui, porque não dá tempo. A história da igreja, ela nos prova que, um exemplo, os pais da igreja, eles tiveram esta experiência no primeiro século e posteriormente, falando em novas línguas. Aí veja bem, digamos, só para você entender, que se a manifestação da língua fosse só para os dias dos apóstolos, o Espírito Santo jamais iria me usar em variedade de línguas. O Espírito Santo jamais ia usar você, um crente fiel, que serve a Deus com sinceridade, com fidelidade. Ele jamais te iria usar, se fosse só. São evidências históricas que fortalecem o raciocínio e a interpretação bíblica, que os dons e a manifestação não foi só para o passado. Os pais da igreja, eles continuaram falando línguas estranhas. Entendam, há fontes dignas de confiança que provam que Martinho Lutero, um reformador, falou em línguas estranhas. Wesley foi um homem cheio do Espírito Santo. Mais recente, Carlos Finney, um advogado que se converteu, foi batizado no Espírito Santo no seu escritório de advocacia. O homem se tornou um homem cheio do Espírito Santo, falando em língua estranha. E tantos outros. Esta história comprova isto. Fique de pé, por favor. Eu quero que você entenda que Deus, esta noite, Ele está preparando o seu coração. Eu vou fechar aqui com um segredo para você. Mais à frente eu vou antecipar, para você entender esse segredo. Preste atenção. O inimigo, ele não sabe o que passa na sua mente. Ele não tem o poder de conhecer os seus pensamentos. Não. Mas ele escuta o que você fala, o que sai da sua boca. E ele é inteligente como um anjo. Ele era anjo. Ele não esquece, não. Você esquece, ele não esquece. Eu esqueço.
ele não esquece. Ele tem uma capacidade tremenda de memorizar e guardar as coisas. O que você fala em português, em inglês, japonês, ele sabe. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que você fala em línguas estranhas, ele não tem o poder de saber. Existem momentos que um crente cheio do Espírito Santo, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus para orar em outras línguas. E qual a razão disso? Primeiro, a Bíblia diz que o que fala em língua edifica a si próprio. Enquanto você está falando em língua, orando em língua, você está glorificando, você está adorando a Deus, e você está sendo edificado. Irmão, eu vou usar aquela expressão assim: o inimigo fica endemoniado. Porque ele não sabe o que você está falando com Deus. Ele daria tudo para entender a sua oração. Ele daria tudo para conhecer a profundidade desse mistério que Deus preparou para edificar a sua vida. Então, quando você ora em línguas, você se fortalece. Primeiro, você edifica a si próprio. Você é edificado, você é fortalecido, você é revigorado na fé. A sua confiança cresce diante de Deus, a sua intimidade cresce, a sua comunhão cresce diante de Deus, porque você edifica a si próprio. Quando você ora em línguas estranhas, a atmosfera espiritual ao seu redor, ela é dominada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Entenda isto. Quando você ora em línguas estranhas, as setas, as artimanhas diabólicas, elas se enfraquecem, elas não conseguem te atingir, porque você está numa dimensão espiritual de intimidade, uma comunhão profunda com Deus. Aí eu te falo agora, crie o hábito de orar em línguas estranhas. Mas eu quero te revelar algo. Antes de você criar o hábito de orar em línguas estranhas, tem uma coisa que você precisa fazer. Pergunta para o seu irmão aí, você sabe o que é? Você precisa ser cheio. Fala assim para ele, você precisa ser cheio. Fala assim para ele, faz assim para ele. Você precisa ser cheio. Cheio, transbordando. Transbordando. Senão você não consegue orar em línguas estranhas. Aí alguém pode perguntar, mas e eu que não sou batizado no Espírito Santo? Você pode orar e buscando, e buscando, e buscando, até o Espírito Santo te encher e fazer o seu cálice transbordar. Você vai começar a orar em língua e não vai parar mais. Você vai começar e pode ser agora. Você pode orar e dizer, Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ser renovado, eu quero falar em outras línguas,
Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero edificar a mim mesmo, Senhor. Eu quero ser um vaso, eu quero ser cheio. Adore a Deus, glorifica a Ele, e Ele te renova, Ele te enche agora. Alamachurianto calamacai. Ele prepara o seu coração, Ele prepara o terreno da sua vida, para você receber esta graça maravilhosa. Ele prepara a sua vida para vencer as tentações, para vencer as artimanhas malignas. Ele prepara a sua vida para se escapar do laço do passarinheiro, te enchendo, te renovando, preparando a sua vida para ser uma bênção, para ser um instrumento de Deus. Esta noite, o Espírito Santo vem sobre ti, trazendo uma unção fresca para a sua vida. Calamachurianto, calamanabacai, aleluia. Seja renovado nesse culto. Recebe uma experiência maravilhosa com Deus, adorando, glorificando, exaltando Ele. É noite de você ser renovado, é noite de você ser abençoado, é noite de você ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Vai adorando a Ele, vai buscando a Ele. É um instante só, mas é uma oportunidade de você aproximar de Deus em uma busca sincera, em um rendimento a Ele, em um quebrantamento de espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Se você há tempos que não fala em línguas, que você não é renovado, que o seu vaso não transborda, é noite de Deus te encher, é noite de Deus te renovar, e você voltar a adorar e glorificar em outras línguas. Aleluia, aleluia. Busque a Deus, busque a presença do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tome o vosso assento um minutinho, irmão. Já vamos encerrar.